Enfim, reforço chegando na nossa colina histórica. Será que tem atacante desembarcando no Vasco da Gama nessa próxima semana? A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Pois olha, torcedor, um vídeo muito agitado para você, torcedor cruzmaltino. Acabamos de ter a informação que o atacante Cleiton Silva, um dos grandes destaques do Campeonato Português, está aí na mira do Vasco da Gama. Nome que, inclusive, além de, é claro, estar na mira, negocia com o cruzmaltino e tem negociações avançadas. A gente vai trazer essas informações a você aqui agora neste vídeo e falar também, é claro, né, sobre Vasco da Gama e Portuguesa, jogo que acontece já já às 6h30 da tarde, ou até, para dizer de uma forma melhor, exatamente às 6h10 da tarde aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. Tudo isso você verá aqui neste Acorda Vascão, detalhes das negociações entre Vasco da Gama e Cleiton Silva pela sua chegada nesta janela de transferências e falar também sobre esse duelo importante e decisivo do Vasco pelo Campeonato Carioca. Tranquilo, rapaziada? Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você ainda não nos conheça, né, é importante falar, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde sempre, e Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito mesmo com o apoio e ajuda de todos vocês aqui no nosso canal. Então se inscrevam, deixe seu like, deixe seu joinha, ative o seu sininho de notificação. Vambora, que aqui é muito Vasco da Gama. Vambora então, rapaziada, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante, já falando sobre a situação envolvendo Cleiton Silva. Qual é a situação desse jogador? Porém, antes, vamos contextualizar. Vasco da Gama, nesse momento, é um clube que na janela de transferências busca trazer reforços, tendo como sua grande prioridade o setor ofensivo, trazer um meio-campo, trazer um ponta e trazer um atacante. O Vasco tem como prioridade reforçar essa área do campo, hoje tão carente. O Vasco tem poucas opções para o seu ataque. O Vasco tem para a posição, por exemplo, de camisa 9, apenas o atacante Pablo Verratti e ponto. Hoje Ramon Dias vê o menino Ryan como um grande nome, de fato, uma grande promessa, porém ponto, apenas uma promessa. Não é um jogador pronto, preparado para vestir a camisa do Vasco e um atleta que a comissão técnica conte para o restante da temporada. É um jogador importante para se ter no elenco, é um diferencial, é uma joia, é um jogador que pode vir a ser um baita de um craque, mas ainda não é. E a comissão técnica de Ramon entende muito bem isso. Além de Verratti e Ryan, o Vasco tem aberto pelas beiradas David, Rossi, Adson, Serginho. Porém, são jogadores que internamente também se vê que não serão muito utilizados por Ramon. São peças importantes para compor elenco, mas internamente dentro do esquema que Ramon montou, não serão peças muito utilizadas, pois Ramon não vai usar um elenco, uma equipe, né, uma escalação com pontas abertos. Adson aberto por um lado e Rossi aberto por outro, né? Não será esse o estilo de jogo de Ramon. Ramon vai utilizar um estilo de jogo com 3 pontas, 3 jogadores ali de meio campo, e 2 atacantes na frente. Esse é o estilo que Ramon quer. E para isso, Ramon precisa de reforços. Para utilizar o esquema que Ramon quer, é necessário um camisa 10 para ser uma peça de reposição para Payet. Na última terça-feira a gente não tinha peça de reposição, o Vasco sofreu com a ausência de Payet e sofreu para vencer o Marcelo Dias. O Vasco é uma equipe defensivamente muito sólida, mas que ofensivamente não tem peças dentro do elenco. Não há rotatividade no setor ofensivo do Vasco. Então, dentro do Vasco da Gama hoje, o tom por reforço subiu. No meio da torcida vascaína se identifica cada dia que passa a necessidade e a carência por reforços. Então tudo isso faz com que automaticamente o Vasco da Gama tenha que se movimentar. E é uma corrida contra o tempo, pois agora na próxima quinta-feira, exatamente no dia 7, a janela de transferências vai se fechar e o Vasco da Gama não vai poder contratar mais ninguém. Ontem, o Alexandre Matos colocou uma imagem nas redes sociais, inclusive essa imagem que está aparecendo aí a vocês, uma imagem de uma caravela símbolo, né, do país de Portugal, caravela que é um símbolo, inclusive, do Vasco da Gama,
porque a caravela era o meio de transporte que os navegadores portugueses utilizavam lá antigamente para encontrar novas terras, fazer grandes viagens. Foi numa caravela, por exemplo, né, que Vasco da Gama descobriu a Índia. Então, a caravela é um meio de transporte, é uma imagem que se identifica muito com a história do Vasco e muito com a história de Portugal. O Alexandre Matos colocou essa imagem ontem nas redes sociais e ficou-se essa dúvida no meio da torcida vascaína do o que está acontecendo? Será que vem reforço por aí? Será que o Matos está movimentando o mercado? Que o Vasco vai contratar, essa é uma realidade. Mas quem vai contratar ainda não se sabia. E aí, meus amigos, agora há pouco, nessa tarde de domingo, tivemos a informação se tratando do atacante Cleiton Silva. Qual é a informação que tivemos? O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação que o Vasco estaria tentando a contratação do atacante Cleiton Silva do Casa Pia de Portugal. Atacante que nesta última temporada com a camisa do clube português, em 29 partidas, marcou aí 12 gols e 2 assistências. Nessa temporada atual, no caso, né? Nessa temporada em que ele ainda joga. Cleiton Silva veste a camisa, como a gente trouxe, do Casa Pia, tem 1,84 m, 25 anos de idade, é um atacante, centroavante de fato nato, e começou a sua carreira lá no Lajeadense. Tem passagem também pelo Juventude, pelo Guarani de Sobral, pelo Globo Futebol Clube, pelo Vila Nova. Em 2022 vestiu a camisa do Coritiba e logo em seguida se transferiu para o Casa Pia de Portugal. É apenas a sua segunda temporada com a camisa do clube português e nesse momento vem se destacando muito. Realmente o Cleiton Silva hoje é um dos grandes destaques do futebol de Portugal e até um ponto importante para se destacar aqui neste Fala Gigante, pois evidencia-se que o Vasco é uma equipe, tem hoje uma equipe de scout, o Alexandre Matos, além de contar com um serviço prestado pelo Vasco da Gama, ou colocando a sua mesa de jogadores através de um trabalho do próprio Departamento de Futebol e Scout do Vasco, o Alexandre Matos também trabalha com um grupo próprio de scout. E fica nítido, né, que esse grupo está trabalhando, pois é o segundo nome do futebol de Portugal que o Vasco da Gama tenta a contratação. Foi o André Silva há poucos dias atrás, que infelizmente o Vasco não conseguiu avançar e acabou fechando com o São Paulo, e agora é o Cleiton Silva. Inclusive o Cleiton Silva vem tendo grande destaque, que frequentemente vem aparecendo na seleção da rodada do futebol de Portugal. Quem é o Casa Pia? É importante também trazer a vocês. Quem é esse clube? O Casa Pia é um clube do futebol de português que nesse momento é ali de pequena prateleira de fato, mas que vem vendo uma grande ascensão principalmente nesta temporada. Nesta temporada, o Casa Pia está na 9ª colocação do Campeonato Português. No momento que eu estou gravando esse vídeo a vocês, o Casa Pia está enfrentando o Gil Vicente. Pode ser que até o final do jogo o Cleiton marque um gol. Inclusive o Cleiton está jogando. Acompanhei a primeira etapa do Cleiton vestindo a camisa do Casa Pia contra o Gil Vicente. Primeiro tempo, um jogador muito móvel, né, muito rápido. Chega com bastante força no setor ofensivo. E o Casa Pia hoje é o 9º colocado do Campeonato de Portugal. Vem tendo uma boa temporada com o Cleiton sendo o grande nome do clube português. E qual é a situação desse jogador, além da informação dada pelo jornalista Vene Casagrande? Informações dadas aqui, Cleiton, principal destaque do Casa Pia. Cleiton, jogador que marcou gols contra grandes clubes como Sporting, Braga, Boa Vista, Vitória de Guimarães, está por detalhes. Não é apenas uma tentativa de contratação, como disse Vene Casagrande, mas é uma contratação que já está muito avançada. As negociações entre Vasco e Clube Português estão muito avançadas. Informações aqui, inclusive, já há até um acordo verbal entre as partes, entre o Vasco da Gama e o Casa Pia, para um empréstimo de 1 ano com obrigação de compra. Houve aí algumas informações agora há pouco, confirmando que seria uma compra em definitivo do jogador, mas será um empréstimo com opção de compra. Informações dadas agora há pouco pelo jornalista César Luiz Merló. E de acordo com o mesmo, inclusive, um dos maiores setoristas aí da América do Sul, restam pouquíssimos detalhes para que Cleiton Silva venha se tornar o mais novo reforço do Vasco da Gama. Então o Vasco, que precisa de reforços, consegue aí avançar na contratação de um jogador. E aí eu vou com certeza ver muitas pessoas reclamarem, né? Lucas, o Vasco tá fechando com o jogador do Casa Pia. Quem é Casa Pia? Quem é Cleiton Silva? Jogador com passagens por Vila Nova, Coritiba, Lajeadense. Quem é esse nome? E aí, meu amigo, eu vou te responder. Tem muito torcedor que está pedindo jogador novo, inovação. Muito torcedor que está pedindo jogador jovem, com vontade de vencer, vontade de crescer, não mais ficar insistindo em medalhões, jogadores com idades avançadas que possam não render dentro das 4 linhas. E o Vasco, nesse momento, avança por um atleta jovem, de 25 anos de idade, um atleta jovem que vive nesse momento seu melhor momento na carreira,
com a camisa de um clube pequeno do futebol de Portugal, mas que com a sua qualidade está fazendo esse clube subir na tabela. Um atleta que no futebol português, que é um dos melhores futebols do mundo, é uma liga top 5 do futebol mundial, consegue se destacar e marcar gols contra grandes clubes. A gente está falando de um atleta que marcou gol contra o Sporting, contra o Braga, contra o Boa Vista e contra o Vitória de Guimarães. Estamos falando de um jogador que marcou o gol simplesmente contra o atual segundo colocado, que é o Sporting do Campeonato de Portugal, o quarto colocado do Campeonato Português, que é o Braga, o quinto colocado do Campeonato Português, que é o Vitória de Guimarães, e o 12º colocado, que é o Boa Vista. Clubes tradicionais, clubes grandes do futebol de Portugal, que o Cleiton, mesmo vestindo a camisa de um clube inferior, que é o Casa Pia, conseguiu marcar e se destacar. Jogador jovem, com um potencial gigante de crescimento, que vive hoje seu melhor momento na carreira e chega para reforçar o Vasco da Gama. A expectativa é grande de uma chegada, a possibilidade é grande de uma chegada. A expectativa é que nessas próximas horas tudo se resolva e o Cleiton vista a camisa do Gigante da Colina. Então o Vasco aí conseguindo de fato, fechar a contratação de um jogador. Acordo verbal já acertado, empréstimo de 1 ano, com opção de compras, uma expectativa com opção de compra, expectativa grande da chegada. Gosta do nome? Deixa a sua opinião aí, é claro, nos comentários. A gente não pode falar, que é um grande jogador, até porque a gente não acompanha o futebol português lado a lado ali juntinho, mas pelas estatísticas, pelos dados, pelo crescimento que ele vem tendo nessa temporada, pelos gols marcados, pelas assistências dadas, participações em gols de um modo geral, evidencia-se que é um jogador em crescimento e um atleta que dentro das 4 linhas pode ajudar muito o Vasco nessa temporada de 2024. Esse nome aí para fazer a dupla de ataque com o Pablo Verratti. Gosta do nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Agora prosseguindo com o vídeo, rapaziada, e falar aqui sobre Vasco da Gama. Porque o que temos a dizer a você, torcedor vascaíno, é sobre Vasco e Portuguesa. Já às 6h30 da tarde, o Vasco da Gama enfrentará a equipe da Portuguesa pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Um jogo importante. Tá aparecendo aí a tabela, vocês, do Campeonato Carioca. Vasco nesse momento está na 4ª colocação, acompanhado de Nova Iguaçu na 3ª, Fluminense na 2ª e Flamengo na 1ª. O Flamengo já entrou em campo ontem, é o grande campeão da Taça Guanabara. Um torneio que não dá muita coisa, apenas aí a garantia de que na próxima fase, nas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo terá a vantagem do empate. E essa vantagem, inclusive, será dada também ao segundo colocado. Tanto o primeiro quanto o segundo colocado terão a vantagem do empate nas semifinais, nas suas semifinais. E como essas semifinais poderão acontecer? O primeiro contra o quarto e o segundo como terceiro. Flamengo garantido na 1ª colocação, mas do Fluminense ao Vasco da Gama, ou seja, do segundo ao quarto, tudo pode se alterar. Até o Vasco tem chance de perder aí a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Basta o Botafogo vencer o jogo de hoje, que vai acontecer já às 4 horas, e o Vasco perder para a Portuguesa, que a gente espera que não aconteça, A gente crê que o Vasco vai vencer a Portuguesa nessa tarde de hoje. Porém, vamos por fatos. Botafogo enfrenta o Fluminense agora, 4 horas, e vence. O Botafogo vencendo o Fluminense para nos 21 pontos. Nova Iguaçu também entrará em campo. Nova Iguaçu enfrentará a equipe hoje também do Volta Redonda, no mesmo horário do jogo do Vasco contra a Portuguesa, às 6h10 da tarde. Então vamos supor, Botafogo vence o Fluminense, vai para a 4ª colocação, pois o Vasco ainda não terá entrado em campo. Então o Fluminense permanece na 2ª, Nova Iguaçu na 3ª, Botafogo na 4ª, pois venceu e o Vasco ainda não entrou em campo. 6h10 os jogos começam. Caso o Vasco vença seu jogo e o Nova Iguaçu vença seu jogo, o Vasco ultrapassa o Botafogo, o Vasco volta ao G4, o Botafogo sai do G4, está eliminado do Campeonato Carioca. Porém, o Fluminense é ultrapassado tanto pelo Vasco, tanto pelo Nova Iguaçu, por conta de que Vasco vai a 22, Nova Iguaçu vai a 24, o Fluminense permanece com 21. E as semifinais seriam feitas entre Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, com o Flamengo com a vantagem do empate, e Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Porém, caso Nova Iguaçu perca o seu jogo e o Vasco vença a equipe da Portuguesa, as semifinais serão feitas e aí será Vasco da Gama e Fluminense as semifinais, porém com o Vasco tendo a vantagem do empate, e é claro, Flamengo e Nova Iguaçu. Então tá tudo muito embolado. Caso o Fluminense vença essa partida contra o Botafogo às 4 horas da tarde, o Fluminense garante a sua classificação, o Vasco também e o Nova Iguaçu, pois não terá mais chance do Botafogo ultrapassar o Vasco da Gama. E aí o jogo do Vasco e do Nova Iguaçu, que acontecerá às 6h10, cada um com seu adversário, definirá apenas quem será o quarto e o terceiro. Então tá tudo muito embolado.
há chance de tanto o Vasco enfrentar Fluminense nas semifinais, quanto o Flamengo quanto também, né, perdão, o Nova Iguaçu. Mas o mais importante, acima de tudo, é o Vasco se classificar. E é por isso que agora, às 6h10, teremos essa partida importante entre Vasco da Gama e Portuguesa em São Januário. Jogo que Ramon Dias contará com o retorno de Dimitri Payet. Após ser o desfalque nessa última terça-feira contra a equipe do Marcelo Dias, Payet volta a campo. Payet, que sentiu alguns sintomas gripais e o afastaram, está novamente à disposição de Ramon e deve sim voltar a ser o titular dessa equipe. Além disso, é claro, com o retorno de Payet, o Vasco voltará ao seu esquema titular, um esquema que costuma utilizar nas partidas, ou seja, Robert Rojas sai da equipe, Adson sai da equipe, Rossi também sai da equipe. Única mudança em comparação, por exemplo, com a equipe que enfrentou a equipe do Botafogo lá naquele domingo no Newton Santos, que foi o time titular do Vasco da Gama, é a entrada de Sforza no lugar do Zé Gabriel, pois o Zé Gabriel está suspenso. Então com isso o Vasco deve ir a campo assim, com Léo Jardim no gol, João Vitor, Léo, Medel, uma dupla de laterais com Piton, Paulo Henrique, volante Sforza, Galdamez e Payet, no ataque Verratti e David. Deve ser exatamente esse o Vasco da Gama que enfrentará a equipe da Portuguesa nessa noite de hoje no Caldeirão de São Januário. Gosta do time? Gosta desse elenco? É claro, coloque aí a sua opinião nos comentários. É algo muito importante aqui a trazer, né? Expectativa que hoje muitos jogadores possam estrear em São Januário. Desses 8 reforços que chegaram para o Vasco da Gama na temporada de 2024, apenas o David estreia em São Januário, pois será apenas a segunda vez que o Vasco da Gama, como sua equipe principal, atuará, no Caldeirão. Por exemplo, atletas como Sforza, Vitor Luiz, Keiler, Galdamez, Adson foram regularizados apenas depois da partida contra o Madureira, quando o Vasco utilizou o seu elenco profissional. Então o Vasco colocará aí alguns jogadores como o próprio Rojas, como o próprio João Vitor, que estiveram presentes em São Januário, mas ficaram no banco, podendo aí ter essa oportunidade de vivenciar a atmosfera de São Januário dentro das 4 linhas. Então João Vitor, Rojas, Keiler, Vitor Luiz, Sforza, Galdamez e Adson poderão fazer hoje a sua estreia no Caldeirão. Jogo grande, ingressos esgotados, Caldeirão lotado e é claro, aqui no canal Gigante você ficará por dentro de tudo que está acontecendo. Muita expectativa? Tá animado? Quanto vai ser o placar? Deixa aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante. O segundo vídeo apenas desse domingo. Voltaremos com o pós-jogo do Gigante. Contamos com a presença de todos vocês. O que vamos? Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.